obrigado pela tua presença nesta manhã. Havia uma expectativa de como estaria a nossa comunidade nesse sábado. E você está aqui. E nós louvamos a Deus porque você colocou na sua agenda esse momento. E oramos ao Senhor para que você esteja sentindo a experiência de poder estar diante de Deus pela fé neste lugar. Essa semana eu fiquei pensando sobre a expectativa da Páscoa. Confesso para você que meus pensamentos voltaram bem ao passado. Em casa, uma das grandes festas, uma das mais comemoradas, sempre foi a Páscoa. Meus pais nos preparavam para esse momento. Cleudete, minha irmã, e eu. A gente, durante dias que antecediam a Páscoa, nós éramos motivados pelos nossos pais para que a gente construísse ou dessemos uma estruturada numa caixa de sapatos. E nós comprávamos aqueles papéis celofanes e a gente ia recortando aquilo e fazíamos um grande ninho para o coelho da Páscoa. Domingo de manhã, nós dois nos levantávamos cedinho, porque o ninho do coelho estava escondido. E a gente saía brincando dentro da sala, dos quartos, papai e mamãe brincando com a gente. Está frio, está quente, está morno, lembram disso? Expectativas da Páscoa. O tempo vai passando. Você e eu vamos amadurecendo nossa mente, nossa vida. O século 21 parece que ficou assim, essas brincadeiras ficaram no passado. Os filhos não se divertem mais. Apenas uma preocupação dos pais, pelo menos é a minha, quando você vai num mercado e dá uma olhadinha nos preços, dos ovos de Páscoa. Meus queridos, nesta manhã, eu fiquei pensando no que trazemos através do Espírito Santo para relembrarmos esse momento único da fé cristã. Jesus Cristo, um mártir ou um Deus, um homem ético, bom, com ideologias em sua vida, que trouxe um amor a Deus, ao semelhante, como a nós mesmos. Um homem que trouxe suas mensagens, que passou por essa terra, deixou lindos sermões. Um Emmanuel, Deus conosco. Ou um mártir, como Martin Luther King, como um Tiradentes, que morreram pelas suas ideologias, pelas suas crenças, por aquilo que eles acreditavam. Quem é o Cordeiro Pascal? Quem é o Emmanuel, Deus conosco? Mártir. Pessoa que sofre torturas, ou mesmo a morte, por não renunciar a uma determinada crença religiosa ou política. Mártir, um torturado, aquele que prefere a morte, prefere um sacrifício a uma determinada crença. O mártir, ele crê em algo, ele defende alguém. É interessante que Jesus não foi torturado ou morto por crer numa crença. Jesus não tinha fé, você já pensou nisso? Jesus não tinha crença. Ele não veio aqui defender uma ideologia. Ele não veio aqui defender um sistema político ou financeiro. Ele veio aqui e ele destruiu, ele destronou todos os sistemas e todas as ideologias existentes enquanto ele passou por essa terra. Jesus Cristo, ele destronou a ideologia judaica.
Ele destronou e desestabilizou a ideologia romana, a grega e as ideologias do seu tempo. É interessante que Jesus não foi torturado e morto por crer numa crença ou defender uma ideologia. Você já pensou nisso? Que ele não tinha fé, que ele não era um instrumento de crença, de coisas ou de alguém. Jesus, ele se coloca no mundo em que ele, ao se expressar, ao ele falar, ele coloca em xeque o mundo pelo qual ele viveu, a cultura vigente dele. E é interessante que ele veio e afirmou o que nós encontramos em João, no capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não cria em algo, em alguém. Ele não buscava soluções neste ou naquele. Cristo era a solução e ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É incrível que pelos séculos ele foi destruindo através desta afirmativa, desta narrativa, ele foi destruindo as ideologias. E ele chega no meu país, em pleno século 21, e ele diz assim: olha, eu também destruo a ideologia tanto da direita como da esquerda, porque eu sou a solução para uma sociedade igualitária. Eu sou a solução para uma sociedade mais justa. Enquanto a direita se respalda grandemente no positivismo, onde ela diz para mim mesmo e para você que através do ser humano e as suas crenças, ele pode construir uma sociedade mais justa, ele pode construir uma sociedade mais igualitária. Jesus diz assim: eu sou aquele que pode realizar os sonhos da direita. Enquanto a esquerda diz que também o indivíduo, tomando sua consciência das injustiças sociais na sociedade, ele pega nas armas ou no que for necessário, e através da revolução, através da desconstrução, ele consegue construir um mundo justo e igualitário. O meu Cristo, o Senhor da Páscoa, ele diz o seguinte: somente através de mim mesmo, através do Emanuel, Deus conosco, você pode construir um mundo mais justo e um mundo igualitário. Esquerda ou direita, meus queridos, são destruídas diante da afirmação de Jesus, que Ele é o Rei, que Ele é o Emanuel, que Ele entrou na história e que tão somente através dEle os povos podem se unir, através do sacrifício pelo qual relembramos nesse final de semana a cruz do Calvário. Jesus foi torturado e morto por ser alvo da crença e consequentemente desestabilizar toda e qualquer ideologia. E nesse sentido, no caso de Jesus, mais importante do que a sua própria morte, torna-se a informação de que Ele ressuscitou. E nesta manhã eu vim com essa ideia na minha mente. Será que nesta manhã nós vamos ficar indecisos com as certezas e incertezas dos discípulos daquela quinta-feira? Será que nesta manhã nós iremos passar pela quinta-feira à noite, já na entrada do 14º dia, o de Nisan, e no cair da tarde, Jesus já oferecendo a ceia, uma transição da festa da Páscoa, realizada há 1500 anos atrás, ali na saída do povo hebreu do Egito? Será que nesta manhã você veio aqui e na sua vida, na sua mente, na sua experiência desse final de semana de 2018, você chegou aqui com a experiência do sofrimento da sexta-feira? E você na sua vida real está passando por esse momento de sofrimento, de dor, de perseguição, de humilhação.
Será que nesta manhã você veio aqui para curtir o luto do sábado? Onde aqueles discípulos sem orientação, desorientados pela incredulidade e pela falta de intensidade na preocupação com a história do Messias no Velho Testamento, passaram em luto, entristecidos, acabrunhados, acovardados pelo medo da morte e da frustração do Messias. Foi assim que você chegou aqui nesta manhã? Você chegou aqui ainda vendo um Cristo morto no Calvário, preso numa tumba. Ainda as dúvidas pairam na sua mente. Você chegou aqui entristecido, passando por esse momento de desilusão espiritual, olhando para um Cristo que ainda está morto em Jerusalém. Nesta manhã eu queria desafiar você para que você olhasse para a tumba. E ao você olhar para a tumba, você pudesse encontrá-la como esta imagem, vazia. Eu gosto muito de um texto de John Stott, um dos grandes evangelistas mais famosos do mundo na atualidade, faleceu alguns dias atrás. Ele deixou uma frase impactante, ele diz assim: se somos de fato cristãos, não é porque tenhamos nos decidido por Cristo, mas porque Cristo se decidiu por nós. E é a busca desse Deus apaixonado que nos torna cristãos. A grande lição da Páscoa é a lição da dependência, do ver que um Deus se tornou conhecido para você e para mim mesmo. E Ele desceu essa terra para nos buscar, para nos oferecer Ele mesmo como presente. E dizer para você e para mim mesmo que Deus, o Criador dos céus e da terra, decidiu fazer para poder alcançar o meu coração e o seu nesta manhã. Nada é nosso, tudo foi oferecido, tudo era para nós, mas Deus achou um substituto, e Ele diz: eu desci por você e por mim mesmo. Eu me tornei um bebê, e entrei no calendário humano para interagir com você, tudo isso por você e por mim mesmo. Eu subi ao Calvário, ao Gólgota, ao Monte da Caveira, para que eu pudesse subir por você e você pudesse antever não uma caveira, mas que você pudesse vislumbrar o céu com a sua glória. Fiquei imaginando aquela quinta-feira, quando Jesus Cristo, Ele chama os discípulos e diz assim: olha, está chegando o 14º dia de Nisã, o dia da Páscoa. Está chegando o momento da gente poder desfrutar do Cordeiro Pascal. Preparem a festa. E naquele entardecer, já a entrada do 14º dia, porque os judeus aguardavam o dia de pôr do sol a pôr do sol, você sabe muito bem. Cristo vem, e os discípulos naquele cenáculo já haviam preparado a mesa, que tinha uma altura muito pequena. E assentados naquele lugar, aqueles homens esperando o momento crucial em que o Rei do Universo, Ele iria se revelar como o Messias, como o Rei terreno. E eles ali ao lado daquele Cristo, imaginando uma espada, imaginando um cetro, imaginando uma coroa de glórias e de autoridade. Eles viram Cristo puxar uma toalha, uma bacia e água. Em vez de vaidade e glória, a maior grandeza de Deus, a humildade. Em vez de separação e os muros caindo, a unidade
em torno da mesa, além do cordeiro oferecido, já preparado no 10º dia, sem mácula, sem mancha, inteiro, simplesmente limpo, mas inteiro, Jesus compartilha do ritual da Páscoa. Cordeiro, símbolo de liberdade, símbolo de sacrifício, símbolo de remissão, símbolo de recomeço. Pães asmos, símbolo ou lembranças do passado, de sofrimento, como escravos no Egito. Sabem, as ervas amargas como sofrimento, os pães asmos como pureza, símbolo de animais e pessoas não corruptíveis. Naquele momento, os discípulos ao lado de Jesus Cristo lembravam do Hadash, aonde o pai judeu da família judia, judaica, o pai se levantava e através do Hadash ele lia: olha, por que esse dia, meus filhos, é diferente? Porque ele lembra liberdade, porque ele nos lembra remissão, redenção, porque ele nos lembra fim da escravidão. Eu olho para Êxodo 12, eu fico imaginando quando Moisés e Arão começaram a ouvir já na última praga, naqueles momentos que antecediam a última praga, as orientações de Deus, e Deus diz assim: olha, eu vou instituir a vocês a Páscoa, e ela será um sinal de libertação, ela será um sinal de passagem, ela será um sinal de recomeços, ela será o sinal do fim dos 250 anos de escravidão. E enquanto vocês estiverem colocando nos umbrais das casas o sangue do Cordeiro, vocês olharão para o sangue, e através desse sangue vocês ficarão marcados para sempre, porque esse sangue, símbolo de libertação, símbolo de vida, porque na terra de Gósen, depois da celebração da Páscoa, só houve celebração de vida. E na terra dos egípcios, depois da celebração da Páscoa, só houve celebração de choro e de morte, ruídos de choro e morte. Liberdade física, mas liberdade de alma, de coração. O sangue hoje não mais aspergido nos umbrais das casas, mas aspergido na minha mente, na minha razão, aonde Deus, o Cordeiro Pascal, através de Jesus Cristo, diz para vocês o seguinte: agora não mais o sangue derramado nos umbrais das casas, mas através de uma experiência só do Cordeiro substituto, do Cordeiro Pascal, o Cristo que desceu para ser crucificado na cruz como um cordeiro, Isaías 53. Cristo diz: foi por você, foi por mim, foi pelos meus filhos, foi pelos meus filhos. E hoje, o mesmo sangue, o sangue que na cruz do Calvário era morte, mas pelo Cordeiro Pascal se tornou em vida. O mesmo sangue que matava, mas agora o sangue que redime, ele deve ser entronizado na minha mente, na minha razão. E agora, pela graça desse Deus maravilhoso, você e eu estamos livres do pecado, da sua culpa, livres do remorso, através do Cordeiro substituto, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. E agora Cristo afasta as ervas amargas, afasta o cordeiro colocado ali assado, oferecido para os discípulos. Ele pega o pão e o suco. Ele diz: aqui está a minha nova aliança. Aqui está o meu corpo através do pão. Aqui está o meu sangue através do suco. Aqui está uma nova aliança. Nova, ratificada. Ratificada porque a velha era através de um sacrifício de um animal. E agora, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a sua perspectiva da Páscoa? Que momento é o momento que mais toca em você? Sabem, queridos, eu queria que através do Espírito Santo nesta manhã, esta imagem também tocasse em você. A imagem de um túmulo vazio. Porque através da visão de mártires, de um túmulo vazio, que eu digo para você que esse momento em que o cristianismo comemora a Páscoa no domingo de manhã, ele não comemora por um homem com as suas ideologias. Ele não comemora um homem que teve uma biografia como todos os seres humanos do passado, de nascimento, vida e morte. Mas aqui comemoramos uma biografia de um Deus, pelo qual no domingo da manhã rompeu os grilhões da morte, venceu as hostes de Satanás e nos oferece motivos para dizermos uns aos outros: Feliz Páscoa, Páscoa feliz. Sabem, queridos, nesta manhã, rapidamente, eu queria ver com você algumas das interpretações que hoje a cultura vigente nos coloca em relação ao fato do domingo pela manhã. O do porquê que você e eu, como cristãos, comemoramos com tanta fé, com tanta confiança, com tristeza, mas ao mesmo tempo alegria, comemoramos o domingo de manhã, o domingo de Páscoa. E sabem, na teoria da trama, através de estudiosos, através de pedagogos, através de filósofos, através de comentaristas bíblicos, eles transformam ou tentam transformar fatos em histórias de Chapeuzinho Vermelho. Sabem, queridos, eu queria que você pensasse comigo um pouquinho sobre essas ponderações da nossa cultura vigente hoje e pudéssemos ver um pouquinho sobre as razões do porquê crer no domingo de Páscoa. Alguns estudiosos escreveram isso. Eles acham que na teoria da trama, eles dizem assim que a morte de Jesus Cristo foi um drama realizado pelos discípulos. Um grupo de discípulos amedrontados e dispersos se reúne para tramar uma operação que envolve enfrentar a guarda romana e roubar o corpo de Jesus, criando assim um lado que seria interpretado como a ressurreição de seu mestre. Vejam essa teoria. Alguns dizem que a ressurreição não aconteceu. Ela foi um trama. Ela foi montada por alguns discípulos. E que eles realizaram isso 2 dias antes de tudo acontecer naquela sexta-feira. E no sábado eles se reuniram. E eles tomaram uma decisão, fizeram um plano para afrontar a guarda romana, saquear o sepulcro do seu mestre e roubar o corpo. Eu trouxe para você nesta manhã algumas refutações cristãs sobre essa acusação. Ao longo dos relatos bíblicos, os discípulos de Jesus não se mostram tão engenhosos e capazes.
Eu olho para os discípulos, eu olho para o início da igreja cristã. Queridos, é uma maneira, quando eu analiso o perfil dos discípulos, eu só posso dizer: louvado seja Deus pela sua igreja, porque apesar de nós, os líderes, essa igreja avança. Apesar dos seus líderes, essa igreja, ela está cumprindo o seu papel. Apesar dos líderes, essa igreja, ela vai ser triunfante, e ela vai chegar aos pés do rei, quando ele estiver voltando em majestade pelo céu. E eu olho para os discípulos. Será que os discípulos têm o perfil de realmente realizarem um grande trama, montarem um grande filme e expor em seus dias um plano de execução de um mestre pelo qual nunca aconteceu? Sabem, por ocasião, ao longo dos relatos bíblicos, os discípulos de Jesus não se mostram tão engenhosos e capazes. Por ocasião da prisão de Jesus 2 dias antes, eles se revelam altamente covardes. Eu olho para os discípulos, 2 dias antes, fugiram da pressão, fugiram da presença de Cristo, o rejeitaram, se acovardaram. Será que agora, no sábado pela manhã, ou no sábado à tarde, esses discípulos iriam se levantar para realizar grandes coisas e trazerem uma trama, um plano maquiavélico para dizerem para a humanidade de um Deus que se tornou homem e morreu no Calvário? Mesmo que tivessem roubado o corpo, por que morreriam dizendo que Ele ressuscitou? Milhares de pessoas no primeiro século deram a sua vida defendendo aquilo que viram, e eles exclamaram: nós vimos o Senhor, e através dele estamos dando a nossa vida, porque cremos nesse Deus. Lee Strobel diz assim: pessoas morrem por suas crenças religiosas, se sinceramente acreditam que são verdadeiras. Mas pessoas não morrem por suas crenças religiosas se têm consciência de que as mesmas são falsas. A história nunca apresentou, nunca revelou alguém que ressuscitou num domingo pela manhã. Mas a mesma história nunca revelou alguém que 500 pessoas pudessem, em sã consciência, muitas delas morrerem pela ideologia e pela crença num Deus que desceu a essa terra. Eu olho para a teoria da trama e eles dizem o seguinte: ainda mesmo que os discípulos de Jesus fossem suficientemente corajosos e engenhosos para criar e executar uma trama, eles não deixariam lacunas tão frágeis e contradições no relato. Eu não vou me deparar aqui, por causa do tempo, sobre as contradições. Mas se você olhar, por exemplo, para o livro de Mateus, ali no último capítulo, você vai ver quando Maria, no domingo pela manhã, em Mateus 26, ela vai até o túmulo de Jesus. E ali em Mateus você vê a primeira coisa que acontece quando ela chega diante do túmulo de Jesus. O que aconteceu? É relatado que houve um grande terremoto. Logo depois ela diz assim: eu fui com Maria, a Maria mãe de Tiago. E ali o relato começa a dizer: olha, eu vi os 2 anjos. Ali não fala que ela entrou dentro do sepulcro, simplesmente eu vi 2 anjos. Também Mateus não retrata que ela saiu e começou a falar depois que tinha visto Jesus. Se você vai para Marcos, se você vai para Lucas, você vai ver que nenhum dos 2 retrata o terremoto, e nem João também fala sobre isso. E aí você vê que ali em Marcos, ela fala que havia ela, mais Maria, mãe de Tiago, e mais Salomé. E você começa a ver que cada um dos discípulos, cada um dos apóstolos, através da sua maneira, ao estilo observado pelo Espírito de Deus, pela inspiração divina, eles começam a retratar os momentos que cada um viveu naquele domingo da ressurreição. Se fosse uma trama, o que eles iriam fazer? Eles iriam combinar o contexto e o enredo, e todos falariam a mesma coisa. Eu estou indo mais rápido porque o tempo está passando,
Mas eu também vejo uma teoria sobre um fato, a teoria da alucinação. O estado emocional dos discípulos de Jesus, decorrente de todos os acontecimentos traumáticos vividos nos dias que antecederam aquele domingo, propiciou uma experiência de alucinação coletiva. Queridos, quando você abre 1 Coríntios 15, quando você vê ali Paulo falando das pessoas que viram a Jesus Cristo, quantas pessoas ele retrata ali que viram Jesus ressurreto? Quantas pessoas? Quantas? 1 Coríntios 15, 500 pessoas, diz Paulo ali. 500 pessoas viram a ressurreição de Jesus Cristo, ouviram como ressurreto. Será que 500 pessoas poderiam sofrer alucinações ao mesmo tempo? Nunca na história a gente viu isso, não há registro nenhum que 500 pessoas sofressem alucinação de ver um fantasma, de ver um Jesus Cristo no domingo pela manhã. Eu poderia aqui dizer o seguinte: não existe qualquer comprovação histórica, como acabei de afirmar, confirmando a possibilidade de mais de 500 pessoas terem a mesma alucinação. As pessoas não estavam no mesmo lugar ou momento, contaram com suas experiências, com detalhes distintos, mas relataram o mesmo fato, estiveram com Jesus. Se eu olho para Tomé, Tomé teve uma experiência distinta. Se eu olho Pedro, Pedro teve uma experiência distinta. Se eu olho para Maria Madalena, ela teve uma experiência distinta. Todos eles viram Jesus Cristo, todos eles creram, todos eles falaram. Paulo, mais tarde, também encontra-se com Jesus Cristo. A alucinação demanda expectativas, e os discípulos de Jesus não esperavam pela sua ressurreição. É por isso que eles foram lá pela manhã. E o que eles diziam? Qual era a afirmação dos discípulos? Qual era? O corpo de Jesus foi roubado. Eles não tinham a experiência, eles não tinham a fé na ressurreição. Eu te pergunto, e um parênteses aqui, eles tinham motivos para crer na ressurreição, sim ou não? Tinham motivos ou não? Poucos motivos? Muitos motivos. Isso me intriga, queridos, isso mexe comigo, porque eles tinham todos os motivos. Eles conheciam o Velho Testamento desde Gênesis 3:15, eles conheciam a experiência, por exemplo, de Abraão em Gênesis 22, eles ouviam aquela frase do verso 6, quando o filhinho ali de Abraão, Isaac, olha para o pai e diz assim: aonde está o cordeiro? Eles acompanharam todo esse movimento do cordeiro, a era patriarcal, a era mosaica. Mas a Bíblia diz que eles não tinham a expectativa da ressurreição. Por isso naquele sábado eles se acovardaram. Por isso naquele sábado eles choraram tremendamente. Por isso que naquele sábado, como aqueles 2 homens que saíram domingo de manhã de Jerusalém para Emaús, saíram destituídos de fé, de esperança, de qualquer sentimento de ressurreição e de vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Indivíduos que não criam em Jesus, como Tiago e Saulo, mais tarde disseram: nós vimos Jesus. Eu poderia ver com vocês nesta manhã a teoria da morte aparente, e alguns dizem assim: Jesus não morreu na cruz, ele foi alvo de um desmaio ou um colapso, mas após algumas horas recobrando os sentidos, ele saiu da tumba e apareceu aos discípulos. Ah, queridos, Mel Gibson, quando fez esse filme nesses últimos anos sobre Jesus Cristo, as pessoas disseram o seguinte: ele exagerou, o sacrifício não foi tão tremendo assim. Mas quando você vai na história, você relê ou você estuda os fatos dos dias de Jesus em relação aos sacrifícios, em relação às demandas, aos resultados dos ladrões que eram levados para julgamento, você vê as grandes atrocidades dos romanos através da cruz. E quando você pensa um pouquinho sobre isso, eu acho que com certeza você e eu não temos a dimensão desse sacrifício.
Alguns relatando esse sacrifício dizem o seguinte, que os açoites eram tão fortes, tão horrendos, que os açoites mexiam com as musculaturas do corpo da pessoa que estava sofrendo. E as musculaturas saltavam dos ossos e floresciam. A pessoa ia se desmantelando viva. Por isso que Cristo, ao estar caminhando, carregando a cruz, em um dado momento, Ele não suporta mais. Porque devido às pancadas, a sua musculatura foi se derretendo, foi se decompondo, foi rachando. Sabem, queridos, os relatos da crucificação evidenciam sua morte. O lado de Jesus é perfurado por uma lança, o seu corpo produz água e sangue, com sangue. Os soldados romanos que crucificaram Jesus eram homens experientes. Eles quebraram as pernas dos ladrões, deram vinagre a Jesus, perfuraram seu lado. Eles tinham certeza absoluta da morte daqueles homens no Calvário. Mesmo que Jesus tivesse sido alvo de um colapso, depois de tudo que foi submetido, Ele jamais conseguiria levantar-se ou mover-se, dizendo que a teoria da morte aparente que Jesus simplesmente representou, será que com aquele corpo dilacerado, depois da tortura, depois de ter submetido a tanta dor, tanto sofrimento, será que Ele conseguiria levantar-se por si mesmo, remover a pedra, enfrentar os soldados? Sabem, nesta manhã eu fico pensando que eu tenho muito mais condições de ter fé nos evangelhos do que desenvolver fé nessas teorias de trama, de alucinações, de morte representativa. Nesta manhã eu quero que você olhe para João, e com esse capítulo eu vou encerrar a mensagem desta manhã. João, no capítulo 20, versos de 1 a 18. E o texto diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Eu olho para esse texto, eu sei que o autor simplesmente ele relata o texto, ele não passa emoção, ele também não faz observações, porque ele simplesmente escreve aquilo que ele viu ou aquilo que ele ouviu. Mas vejam que coisas interessantes que são retratadas aqui. No primeiro dia da semana, bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Se simplesmente o retrato da morte de Jesus foi um trama, por que será que os discípulos e os escritores dos evangelhos e os sinóticos colocaram uma pessoa como testemunha, uma pessoa que não tinha muita confiabilidade para ser a primeira testemunha dos evangelhos e a primeira testemunha da grande manchete universal que foi a ressurreição de Jesus Cristo? Com todo respeito a você, mulher, nesta manhã, nos dias de Jesus, a mulher não tinha um nível social, não era igualitária ao homem como hoje você é. E a história nos diz o seguinte, que em um julgamento romano, em um julgamento até mesmo judaico, você, mulher, não servia de testemunha, porque você não tinha preço nenhum diante dos homens. E agora os evangelistas colocam como primeiras testemunhas da ressurreição, mulheres. A primeira testemunha, uma mulher que os evangelistas dizem que dela saíram 7 demônios, uma mulher adúltera. Será que os escritores colocaram a ressurreição de Jesus Cristo como um trama? Eu olho para esse texto e vejo uma outra coisa. Aqui então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse:
tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Qual era a visão de Maria Madalena? Qual era os óculos que essa mulher estava usando para enxergar o sacrifício de Jesus? Essa mulher olhava com a visão de sua própria história. Ela estava acorrentada com aquilo que a atormentava desde os primeiros momentos em que ela se afastou de Deus. Ela não conseguia ver o Cristo, simplesmente ela vinha com a sua visão histórica e dizia o seguinte: o corpo de Jesus Cristo foi roubado. Olhem o texto dizendo o seguinte: Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Ele viu as faixas de linho, mas ele não entrou. Vejam o que o texto está dizendo: Pedro e outro discípulo. Que outro discípulo era esse? Era João, porque ele diz assim, era o discípulo amado. Veja, o Pedro não usa o próprio nome dele, mas ele usa um cognome. Ele diz assim, o discípulo amado. Ele diz assim, eu cheguei primeiro. Por que ele chegou primeiro? Porque João era bem mais novo que Pedro. E João chega primeiro no túmulo. E o que diz o texto? Ele viu o linho, ele viu as faixas de linho jogadas no chão, mas ele não entrou. Se o corpo de Jesus Cristo tivesse sido roubado, o linho teria ficado no chão? Linho era um dos tecidos mais finos e mais nobres e mais preciosos dos dias de Jesus. Se alguém fosse roubar o corpo de Jesus Cristo com alguma intenção, se fosse algum ladrão, o que ele faria com o linho? Levaria junto. Mas o linho estava ali, jogado no chão. E a Bíblia diz assim que nem João e nem Pedro, eles creram. E a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte e separado das faixas de linho. Depois outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Queridos, como estava a faixa de linho jogada ao chão? Como estava o lenço que cobria a cabeça de Jesus Cristo? Toda dobradinha, toda guardadinha, protegida em cima de uma pedra. Se alguém tivesse feito a trama, ou se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus Cristo, o que ele teria feito? Queridos, era um movimento, era uma ação arriscada. A pessoa tinha entrado ali, ou duas ou três pessoas, rapidamente, nem sequer tinham tirado a faixa de linho, nem sequer tinham dobrado o lenço, tinham levado tudo na correria, para não perderem tempo. Mas o texto diz assim: Pedro, João e outro discípulo olharam, e aqui diz assim: Pedro viu e creu. Ele creu no quê? No que Pedro creu naquele momento em que ele entrou, viu os panos jogados ali e o lenço dobrado? No que ele creu? A Bíblia diz assim: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. No que Pedro creu, irmãos? Vou ler de novo. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Quando ele vai, fica imaginando a sepultura, não era a sepultura alta, onde você entrava rapidamente, era feito um buraco menor, a pessoa tinha que se agachar para poder entrar lá dentro, e quando ele se agacha, assim, ele viu as faixas, ele viu que o corpo não estava ali, ele viu o lenço dobrado, ele creu no quê? Que o corpo de Jesus Cristo havia sido roubado. E ele com João voltam para casa. E quem sabe os dois vão na internet, vão fazer um BO para a polícia militar. Para que depois do BO eles entrassem no site da mesma polícia para dizer o seguinte: pessoal, olha, por favor, visite o nosso túmulo, porque o corpo de Jesus Cristo foi roubado.
Qual era a visão desses homens, irmãos? Era uma visão de uma história passada, onde eles estavam alicerçados, presos na ideologia romana, na ideologia judaica. Eles estavam presos nos erros, nos fracassos, na incredulidade do passado de cada um. Eles não conseguiam enxergar o Cristo ressurreto. Eles não conseguiam, apesar das evidências, ver que algo estranho havia acontecido. Pelo menos isso, algo estranho aconteceu naquela manhã. Eles não conseguiram enxergar. Às vezes eu fico olhando para Maria Madalena, e a visão de Maria Madalena, os óculos dela, parece que passaram também para os discípulos, e todos chegavam ali e diziam o seguinte: o corpo de Jesus Cristo foi roubado. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei aonde ainda o puseram. Veja como a visão de Maria Madalena, como não conseguia ser mudada. Ela estava ali todo o tempo chorando ao redor do túmulo. De repente ela olha para dentro e vê 2 personagens lá. Ninguém passou por ela. Ela talvez tenha visto esses anjos com uma vestimenta diferente. Algo tenha chamado a atenção. Quando eles dizem lá de dentro: mulher, por que choras? O que ela responde? Roubaram o corpo do Senhor. Roubaram o corpo do Senhor. Ela não conseguiu entender o milagre. Esses 2 homens não tinham tido condições de entrar por lado nenhum. Como eles surgiram lá dentro? Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Queridos, não adiantou nada as profecias messiânicas nos Salmos. Eles conheciam os Salmos 12, eles conheciam os Salmos 22, eles conheciam Isaías 7, Isaías 14, Isaías 53, eles tinham andado por Miqueias 5:2, e através do profeta eles sabiam que de Belém Efrata nasceria o Filho de Deus. Eles foram para Malaquias 4, e ali eles viram que do sol da justiça iria brilhar pelas ruas ensanguentadas de Jerusalém. Eles sabiam tudo, mas não sabiam nada, porque eles estavam presos à história de cada um deles passada, às ideologias do mundo vigente, de assombrações. Eles estavam pensando em outras coisas, eles não estavam voltados para o estudo da palavra. Eles não se lembraram de nada do que acontecera na quinta-feira. Eles não entenderam a transição da Páscoa ritualística lá de 1500 anos atrás. Eles não tinham entendido nada da ceia. Quando o Cordeiro Pascal, no crepúsculo da tarde, naquela sexta-feira à tarde, já no finalzinho do 14º dia, quando o Cordeiro foi levado para o matadouro, quando o Cordeiro foi erguido no Calvário, quando eles viram que o véu foi rasgado, porque naquele momento o Cordeiro Pascal, oferecido pelo sumo sacerdote, lá dentro de Jerusalém, estava sendo imolado, o Cordeiro de Deus. Eles não entendiam nada, não havia percepção espiritual, havia incredulidade. Havia uma mente secular, uma mente longe de Deus, uma mente que não conseguia entender a palavra, uma mente que não tinha conseguido entender o que era o Messias. E eles continuavam dizendo: o corpo de Cristo foi roubado, o corpo de Cristo foi levado. E a Bíblia diz assim, que Jesus continuou dizendo: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. E naquele momento, Jesus diz: vai aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena levou a maior notícia que o universo já deu em todos os tempos. Ela anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Sabem, queridos,
Eu quero voltar agora para fechar esse momento espiritual desta manhã. Levar você novamente ao início desta história, naquele domingo de manhã. A Bíblia diz assim: estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A grande mensagem para mim, nesta manhã, para mim mesmo é: ainda estava escuro, mas Deus já estava agindo. Ainda era madrugada, mas Deus já estava interagindo com o ser humano. Ainda estava escuro, mas a luz do mundo, o sol da justiça, já estava brilhando em meio às trevas. Ainda estava escuro, mas Cristo Jesus, o Deus Emanuel, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, já estava ali, à porta do túmulo. Ainda está escuro, mas Deus está agindo. A pedra ainda estava lá do lado do túmulo, mas a pedra era um sinal de que as coisas ainda não haviam terminado, mas que grandes coisas haviam acontecido. Ainda está escuro, meus queridos, mas Deus está agindo. Estamos vivendo num momento único e crucial do nosso país. Você vê escuridão nas instituições, você vê escuridão em meio aos líderes políticos e sociais. Você vê os grandes sistemas econômicos do mundo se ruindo e do nosso país mais ainda. Ainda estamos na escuridão, mas o meu Deus e o seu está agindo. Eu estou vendo hoje, através dos problemas sociais aí de fora, às vezes, apesar da escuridão das instituições aí fora, eu estou vendo essa escuridão entrando, queridos, dentro de nossa família cristã, que compõe a nossa comunidade JuVV. Eu estou vendo esposo e esposa tendo problemas com seus relacionamentos, pais tendo problemas com seus filhos em relacionamentos. Eu estou vendo a secularização entrando dentro de nossa comunidade. Ainda está escuro, mas Deus está agindo. A pedra é um sinal da ação de Deus. A pedra ainda é um sinal que algumas coisas precisam acontecer. Ele ainda vai voltar para que realmente tenhamos um novo dia. Mas Deus está agindo. Maria Madalena olhava para o seu passado, ela estava presa no passado, talvez ainda havia remorso, talvez ela não confiava ainda no perdão de Deus, ela não conseguia ainda enxergar o Deus ressurreto, ela enxergava o corpo de Cristo sendo roubado. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta manhã, que está vivendo nessa escuridão, que chegou aqui desanimado, que chegou aqui triste. Cristo ainda está morto no Calvário. O túmulo está vazio porque alguém roubou o seu corpo. Por favor, através da palavra eu vejo que mesmo estando você em uma noite, Deus está agindo. Mesmo você e eu chegando aqui nesta manhã sem soluções para alguns problemas da nossa vida, o Senhor está acima de todas as coisas, Ele está dirigindo e Ele tem planos para você e para mim mesmo, porque Ele vive, a tumba está vazia. Sabem, queridos, a Bíblia diz assim, que Maria voltou e viu Jesus, mas não reconheceu. A grande pergunta nesta manhã para você e para mim mesmo: nessa Páscoa você está reconhecendo o Cordeiro Pascal? Nessa Páscoa você reconhece um Cristo que desceu essa terra para oferecer para mim mesmo e para você um céu, em vez desse poço, desse abismo pelo qual eu e você hoje passamos?
Eu olho para o texto, vejo que ainda está escuro, que a pedra de entrada foi removida, mas Deus está agindo. Deus está buscando você e me buscando. Os braços de Deus ainda estão abertos, para que o céu possa estar aberto, para eu receber a grande herança, a herança da salvação. Sabem, queridos, Deus é diferente de um mártir, porque Deus é um Deus vivo e um Deus presente. E em Lucas 24, versos 5 e 6, diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Uma guinada de pensamento, uma nova história, um novo recomeço. Ele não está mais morto, não precisamos mais do luto do sábado, nós temos que colocar um sorriso no rosto, porque a grande mensagem do domingo de manhã é qual? Ele ressuscitou. Páscoa é isso, Páscoa é liberdade, Páscoa é remissão, Páscoa é símbolo e é lembrança de um passado de sofrimento, de problemas, de escravidão, mas hoje Páscoa é símbolo de uma nova jornada, de um recomeço, de uma esperança de um dia estarmos na Canaã. Ah, queridos, que nesta Páscoa você e eu possamos colocar um sorriso no rosto, termos certeza do perdão, porque a cruz já nos ofereceu e nos oferece a cada dia isto, e que nós tenhamos em nossa vida uma nova lente, uma nova visão, não de um Cristo com o seu corpo roubado, mas de um Cristo ressurreto. Por isso ele não é um mártir, por isso ele não é aquele que veio atrás de uma ideologia, por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele demonstrou isso, ele confirmou isso na cruz, porque ele diz assim: olhe para o meu caráter, olhe para o meu amor, olhe para o meu poder, eu sou, Ele vive. Colocai-vos em pé e vamos cantar juntos, Ele vive. Deus enviou seu Filho amado
cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, eu sei que minha não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém. Senhor Deus, acabamos de cantar que através da sua ressurreição, o passado e o presente se fundem, porque a cruz do Calvário está 2000 anos atrás, mas ela vai nos conduzindo para a eternidade, porque o futuro da minha vida e da vida de cada um que está aqui nesta manhã foi ratificado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Foi confirmado tudo isso na ressurreição da manhã. E por isso que a Páscoa é um recomeço, como foi para Maria Madalena, uma mulher que talvez colocássemos no último da lista para falar sobre a grande manchete da ressurreição, essa grande notícia. E essa mulher transformada, renovada, ela levou para o mundo todo daqueles dias a grande verdade, a grande manchete: Jesus está vivo. Ó Deus, que a Páscoa de 2018 seja um recomeço para a nossa vida, que nós possamos ali, pela fé na porta do túmulo, encontrar um túmulo vazio e um Cristo, Rabone, nos dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Que tenhamos uma Páscoa feliz, sob a certeza da herança da eternidade no céu. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.